E hoje te trago mais uma história extraordinária para você conhecer. A pessoa sobre a qual irei te contar, num primeiro olhar, talvez não pareça tão extraordinária assim. Não se conta em sua biografia que Deus tenha feito milagres através dele, ou que tenha feito algum ato heróico diferente dos demais, ou algum anjo santo tenha aparecido em sua frente. Não é sobre nenhum ato assim. Talvez a coisa mais diferente que tenha acontecido em sua vida foi certa vez quando um anjo apareceu em sonho à sua mãe, lhe dizendo que ele seria o maior santo e maior justiceiro que pisaria nessa terra. A extraordinariedade da sua vida não consiste em atos fabulosos, fantasiosos, quiméricos. Não, estar em sua bondade e justiça realizada todos os dias da sua vida, em cada ato seu. Estou falando de Ivo Kermartan, o padroeiro dos advogados e magistrados. E o mais interessante é conhecer como nasceu tal vocação. E é isso que te contarei no vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, ative os sininhos da notificação e vamos começar a nossa contação após a vinheta. E a história de hoje começa na Bretanha, na França, no castelo de Kermartan, onde Ivo vivia com seus pais, seus irmãos e seus avós, Tancredo e Ivete. E nada mais alegrava o coração do nosso querido Ivo ao escutar as façanhas de seu avô Tancredo. Todos se reuniam na sala principal do castelo para escutar as aventuras de cavaleiro de seu avô. Agora já estava bem velhinho, bem cansado e até mesmo mancava de uma perna devido a uma ferida que contraíra em uma grande batalha. Estou falando das cruzadas. Tancredo fora um daqueles jovens que, ao escutar o chamado do Papa, desenhou uma cruz em seu manto e foi em direção à batalha, salvar aqueles que estavam sendo escravizados e recuperar terras que dantes pertenciam aos cristãos. Mas não era fácil para todos, pois Tancredo não tinha muito dinheiro, tinha muitos filhos e apenas uma propriedade para todos eles. Não tinha dinheiro para comprar uma armadura e muito menos um bom corcel para ir à batalha. E na mesma cidade de Tancredo vivia um homem muito rico. Todos diziam ser avarento e apegado ao dinheiro. Mas sem muita opção, Tancredo foi até ele e pediu-lhe um empréstimo. O homem achou que aquilo seria excelente negócio e na mesma hora topou. Exigiu como fiança seu castelo. Fez Tancredo assinar montes de papéis, uma espécie de contrato. Tancredo, que não era muito dado às letras, assinou tudo sem ler. E com o dinheiro comprou um belíssimo corcel, armadura e seguiu em direção à Terra Santa. Mas a vida não era esse mar de rosas para os cavaleiros não, viu? Tancredo ficou durante anos ali, se machucou e voltou mancando. E depois de muitos anos, quando retornava ao seu castelo Kermartan, encontrou uma mendiga que lhe pedia um pouco de dinheiro para alimentar seus tantos filhos. Não trago dinheiro, apenas orações e graça. Venho da Terra Santa. A mulher se apiedou também do homem, que estava numa situação pior do que ela. Tudo bem, tenho um pão, posso dividi-lo com você. E no momento em que a mulher se aproximou para dividir o pão e tirou a capa, Ivete! Era sua esposa. Sua esposa virar uma mendiga? Como isso acontecera? O quê? Conte-me logo tudo! E Ivete narrou todos os acontecimentos que seguiram desde a partida de seu amado esposo. Pois o homem que havia lhe emprestado o dinheiro se aproveitou da vulnerabilidade de sua esposa, que estava no castelo a cuidar de tantos filhos e que não entendia nada de letras. Várias vezes aparecia com o contrato em mãos e lhe dizia que a mulher lhe devia muito dinheiro. Mas eu não tenho como te pagar. Então colocarei um processo na senhora. E assim foi. O homem contratou advogados. A mulher também contratou advogados. Porém, o homem comprou os advogados de Ivete e fez com que o juiz tomasse a decisão em favor dele. E assim então, o homem tomou o
castelo de Kermartã, que estava há anos na família de Tancredo, deixando sua esposa e seus filhos dormirem ao relento. Assim que Ivete acabou de contar tudo o que aconteceu, Tancredo se enfureceu. Tomado pela coragem e pela justiça, pegou sua espada e partiu em direção a Kermartã. O homem, que havia tomado o castelo de sua esposa, saía alegremente para ir pescar. E Tancredo gritou: "Que Deus defenda a tua alma!" E partiu em direção ao malfeitor. E com um golpe de espada, o matou. Deus permitiu que Tancredo vingasse a sua família. E assim reaveu o seu castelo. E Ivo escutava toda a história de seu avô com atenção, e aquilo lhe causou um desejo ardente. Como assim as pessoas usavam papéis e leis para tirar vantagem de pessoas desfavorecidas, para enganar os humildes, tirar vantagem dos pobres e oprimidos, das viúvas e das crianças? Naquele momento, nascia no coração de Ivo um desejo de justiça. Seus pais eram cristãos muito piedosos e desde sempre ensinaram Ivo a rezar e a honrar Nosso Senhor. E Ivo nunca fizera alguma estripulia ou mentira para seus pais, pois tinha muito em conta o exemplo de Nosso Senhor para a sua vida. E todos na família de Kermartã seguiam o caminho das armas, ou seja, tornavam-se cavaleiros. Qual não foi a surpresa dos pais de Ivo quando ele disse que queria seguir para o direito? Direito? Mas ninguém na nossa família jamais fez isso. Oh, meu filho, mal temos dinheiro para pagar alguém para te ensinar. Oh, meus queridos pais, nada quero mais do que honrar a nosso Senhor e servir com bondade e justiça. A mãe, se recordando do sonho que tivera do anjo que lhe apareceu, sabia que era Deus que cuidava e inspirava o seu filho. E se ele desejava seguir carreira tão diferente, só podia ter o dedo de Nosso Senhor. E assim então, os dois concordaram a deixar Ivo seguir a sua vocação. Ivo conseguiu que um padre muito douto e muito entendido das letras aceitasse ser o seu professor. Mas não era fácil ir até lá, pois Ivo tinha de caminhar 4 horas para ir e mais 4 para voltar. Era preciso ter muita diligência e muita determinação para fazer a vontade do Senhor. Muitos teriam desistido, mas não o nosso Ivo, que acordava todos os dias muito cedo. E não importava se fazia chuva ou sol, frio ou calor, Ivo andava aquelas tantas léguas para chegar até o seu professor. E o padre bondosamente ensinava tudo o que sabia, de leis e de latim, a ler e a escrever. E se surpreendia com a capacidade que Ivo possuía de aprender as coisas rapidamente. O menino tinha uma inteligência ímpar e não demorou muito para que o sacerdote fosse até os pais de Ivo para lhes dizer que toda a sua ciência já se esgotara. Não tinha mais o que ensinar ao Ivo. Tudo o que ele sabia já aprendera, mas ele ainda tem muito que aprender, pois eu mesmo não conheço todas as leis. Ele deve ir até a Universidade de Soborne, aquela que foi construída por São Luís, para poder aprender, pois lá há os maiores magistrados e professores que se pode encontrar nesses tempos. Os pais de Ivo não ficaram muito felizes com a notícia, pois naquele tempo Ivo tinha apenas 14 anos. Como um menino tão jovem poderia se virar em Soborne? Além disso, a vida dos estudantes em Soborne não era muito exemplar, deixando seus pais com a pulga atrás da orelha. Mas Ivo prometeu honrar seus pais e a fazer tudo da forma correta. Queria apenas estudar, até que enfim seus pais permitiram e o enviaram à universidade. Assim que Ivo chegou a Soborne, foi logo tratando de se instalar em algum lugar. Conseguiu um quarto bem simples, que dividia ainda com um colega, para conseguir pagar as despesas. Tinha apenas uma cama e uma mesa que usava para estudar. Vivia apenas de pão e hortaliças e passava muito tempo a orar. A sua porção de carne e de vinho
sucedia ao seu colega, pois gostava de fazer jejum e oração. E logo conheceu os estudantes de Soborne e conheceu por que a fama deles era tão ruim. E aí, galera, qual que é a boa do dia? Vamos beber? Isso mesmo, os estudantes passavam a maior parte do tempo bebendo nas tabernas, quebrando as coisas, depredando os elementos da cidade, fazendo intriga e procurando briga. Mas Ivo não participava daquela algazarra e muitas vezes admoestava os seus colegas pela sua vida tão errante. Estavam a perder tempo. Tantas coisas boas podiam fazer para Nosso Senhor e queriam ficar nessa palhaçada. Enquanto seus colegas de classe só estavam preocupados em farra, Ivo continuava a estudar e nutria no seu coração o desejo de fazer justiça a todos aqueles que precisassem, principalmente aqueles que não tivessem dinheiro para pagar. Tanto desejava que enfim chegou a oportunidade de pôr em prática o seu grande desejo. Vamos lá, galera! Pois numa dessas noites, os estudantes saíram aí para farrear. Foram então a um grande bar e ao chegarem lá, beberam, começaram a quebrar tudo e bateram até mesmo no dono do bar, pois não queriam lhe pagar. E fizeram a maior bagunça, quebraram tudo, saíram espalhando cacos de vidros por toda a cidade e deixaram o pobre vendedor caído, quase como morto. Mas dessa vez aquela desordem dos estudantes não ficaria impune, pois o juiz mandou que os policiais buscassem aqueles jovens e que fossem presos imediatamente. Os estudantes culpados, assim que ouviram a notícia, se esconderam e ninguém os encontrava. E a polícia, que não queria voltar de mãos vazias, ao fazer uma ronda pela cidade dos estudantes, encontrou um outro grupo de jovens que nada tinha a ver com aquela confusão e que simplesmente estavam ali para jogar bola. A polícia então os prendeu. Imaginem o que se passou na cabeça do nosso Ivo ao descobrir que inocentes haviam sido levados à prisão e pior, foram condenados a serem enforcados por algo que eles nem haviam feito. Ivo então correu ao juiz. Parem, eu quero falar! Os juízes, ao verem aquele garoto que agora tinha 15 anos, mas que já se tornara o mais sábio de todos, não deram a menor chance. Mas um dos juízes era o professor de Ivo e sabia da conduta exemplar e da sabedoria daquele garoto de tão pouca idade. E ele então o permitiu que falasse. E Ivo então, grande conhecedor das leis, invocou toda a sua sabedoria, falou com eloquência, uma retórica invejável. E por falar tão bem, com tanta propriedade e justiça, os juízes declararam aqueles jovens inocentes e eles foram soltos. Obrigado, Ivo! Aquilo tocou o coração de Ivo. É isso que eu devo fazer. Todo o meu tempo dedicarei àqueles que sofrem. Esse é o meu destino, cuidar daqueles que não podem se defender sozinhos. Ou porque não conhecem leis, porque não podem pagar. Devo cuidar de todos aqueles que precisam de justiça. Ivo, agora formado, retornou à sua cidade. Voltou a viver no castelo com sua família, dando muita alegria pela sua grande conquista. E ali na Bretanha, serviu a todos, ricos e pobres, homens e mulheres, idosos e crianças, pessoas inteligentes e menos esclarecidas da lei. Todos eram protegidos e defendidos pela justiça de Ivo, que na verdade servia à justiça de Nosso Senhor. E por muitos anos assim trabalhou, sem nunca descansar, de todos cuidava. Foi terciário da Ordem dos Franciscanos. E conta-se que certa vez o arcebispo da cidade estava muito agradecido a Ivo por tê-lo ajudado a resolver um caso complicado. Presenteou Ivo com um cavalo que ele poderia usar para se locomover mais rapidamente na cidade e poder ajudar muito mais pessoas. Porém, quando Ivo andava a cavalgar,
um mendigo lhe apareceu. E ele, que não carregava ouro nem dinheiro, pois não cobrava por seus atendimentos. Tenho fome, por favor, me ajude. Ivo desceu do próprio cavalo e deu-lhe ao mendigo: leve contigo, venda-o e poderá ter dinheiro suficiente para se manter. Obrigado, meu amigo! E assim foi a vida de Ivo, que não cessava de ajudar a todos que lhe pedissem. Como disse no início desse vídeo, não há nada de muito excepcional na vida de Ivo, mas o excepcional aqui, o extraordinário, é ser bom todos os dias, em todas as situações e num ambiente tão corruptível como é o mundo das leis. E é por isso que Ivo se tornou um modelo de justiça, tornando-se padroeiro dos advogados e juízes. E todos aqueles que precisam de justiça podem recorrer à sua poderosa intercessão. Agora, essa parte da história conta-se na Bretanha, que Santo Ivo, ao chegar ao céu e dar de cara com São Pedro com as chaves do paraíso, foi questionado por São Pedro o que fizera na terra. E ele respondeu: nada demais, eu só gastei o meu tempo lendo e cuidando das leis e ajudando as pessoas. São Pedro se surpreendeu: foste advogado? Um santo advogado? Não tenho nenhum aqui no céu, pois entre já. E foi assim que Santo Ivo conquistou o paraíso. E lembre-se sempre que ser bom e justo todos os dias, em todas as situações e com todos, é muito mais extraordinário do que ter uma atitude gloriosa ou heróica, mas apenas uma na vida. Que o exemplo de Ivo fique para a sua vida. E essa é a história de hoje. Se você gostou, compartilhe com os amigos e até a próxima.